Fala galera, hoje é o nosso segundo livro, segundo vídeo, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, escritor, empresário, criador do método CIS. Então esse aqui é um livro de bolso, então ele é menor, uma estatura menor, tem aproximadamente 190 folhas. E aí a primeira pergunta, por que ler O Poder da Autorresponsabilidade? Porque a gente não consegue atingir grandes resultados e a auto-performance sem a gente ter a consciência e ter realmente de fato a autorresponsabilidade. E aqui até o próprio Paulo Vieira coloca no livro, né? Todos nós temos um nível de inteligência emocional, só que para cada um atingir esse nível de inteligência emocional, a gente tem que se responsabilizar pelo crescimento e pelo desenvolvimento nas áreas da vida. Então, em várias áreas da nossa vida, a gente precisa se responsabilizar. E então, você que já chegou aí, se considere se inscrever no canal, fica aqui até o final, a gente vai navegar aí pelo esse livro top aí do Paulo Vieira. E aqui também um dos motivos, é para a gente assumir o controle do leme do barco. Quem controla o barco somos nós, então a gente precisa ter essa consciência, e aqui a gente vai falar também de alguns tipos de consciência, as 6 leis para a gente atingir a autorresponsabilidade, então são vários temas super importantes que a gente vai navegar. E aqui um ponto, já falando um pouco da história do Paulo Vieira, que ele mesmo coloca aqui, que ele por 13 anos teve um fracasso, e que na verdade não era nenhum fracasso, foram resultados das ações e das atitudes que ele teve por esse período de 13 anos. Ou seja, ele teve que antes fazer uma mudança, fazer uma transformação em uma única pessoa que era ele mesmo. Então ele já relata até aqui um pouco, ele fala um pouco da história dele e já comenta que ele teve essa consciência de que existia uma única pessoa que precisava ser mudado e era ele. Aqui eu coloco um exercício, vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo, mas eu coloco um exercício que ele coloca aqui para nós que é bem interessante. Como está as áreas das nossas vidas hoje? Então, quais são essas áreas? E o exercício é colocar bem simples, uma, duas linhas, de como está no momento. Se está bom, se está ruim, ou se tem alguma oportunidade. Qual seria a situação hoje das áreas? Familiar, profissional, saúde, social, financeiro e emocional. Então é importante a gente refletir e colocar aqui. Eu vou colocar na descrição aqui essas áreas, mas fica esse exercício para a gente fazer. Beleza? Seguindo aí e partindo já para o que ele chama de jornada do progresso humano. E essa jornada do progresso humano é bem interessante. Ela é formada por 4 etapas e ela não começa pela autorresponsabilidade. Ela começa pela consciência. Então essa é a primeira etapa. A segunda, sim, é a autorresponsabilidade. A terceira é a visão positiva do futuro. E a quarta são ferramentas poderosas de progresso. Então, quando a gente começa a falar da primeira etapa, que é a consciência, é importante a gente já, pelo menos, traduzir de uma forma resumida. O que é, aqui no caso, a consciência? É a percepção, o entendimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar e compreender. Então, eu sei que eu consigo, que eu posso perceber, eu posso compreender as coisas que estão ao meu redor. Então, eu tenho consciência disso e está na minha mão. E quando a gente fala da consciência, a gente pode traduzir ela, a gente pode colocar ela como 3 tipos de consciência, que é a primeira, que é a base, a consciência disfuncional, a consciência relativa e a consciência plena. Para ilustrar melhor, eu vou colocar aqui para vocês no vídeo o desenho de uma montanha. Por que uma montanha? A gente imagina que a base da montanha é a consciência disfuncional, é aquela que realmente ela é incompleta, eu ainda estou na base. Quando a gente está na base da montanha, a gente não consegue enxergar direito, realmente a gente fica cego. Então essa é a consciência disfuncional. A partir do momento que eu consigo subir um nível, eu consigo subir no meio da montanha, ainda assim está mais distante, mas eu já consigo ter uma visão melhor. Uma visão relativa, limitada, mas eu já consigo já ter uma visão. Até eu chegar no topo da montanha, que aí sim, lá no topo, eu tenho uma visão 360 graus, eu consigo ter uma visão muito mais ampla. Essa é a consciência plena. E o Paulo Vieira ele até coloca aqui no livro que realmente é bem difícil reconhecer uma pessoa com a consciência plena. E por que é difícil a gente reconhecer essa consciência plena? Principalmente por 2 fatores. Primeiro, que acontece, muitas vezes a gente acaba passando e não tem o conhecimento, que a gente não tem a empatia e a gente não tem o caráter não social. A empatia aqui no sentido do quê? De realmente colocar, de não colocar no lugar do outro. Então é importante eu ter essa consciência de que se eu não colocar no lugar do próximo, seja um familiar, seja o filho, a esposa, uma equipe, alguém do meu trabalho, se eu não compreender que aquela pessoa tem uma limitação, tem uma fragilidade,
ela realmente ela não é, todos somos iguais, mas temos diferenças. Então, a partir do momento que eu tenho empatia, eu me coloco no lugar dessa pessoa, eu passo a ter uma consciência plena. Então, ele até dá um exemplo. Um pai, por exemplo, que não tem empatia. Ele pode gritar com o filho, bater no filho, humilhar, criticar, ou seja, ele não está entendendo, ele não está compreendendo, tendo consciência daquilo da dor ou da situação que o filho está passando naquele momento. No ambiente de trabalho, né? Então você tem uma equipe, um grupo de pessoas. Se você não tem a empatia, que cada um tem um potencial, cada um tem uma limitação, você acaba colocando inclusive a pessoa no lugar errado, fazendo uma atividade, executando uma atividade que ela poderia estar rendendo muito mais resultados se ela fizesse uma outra atividade. Vamos lá. Então a segunda etapa é a autorresponsabilidade, que é o próprio nome do livro, e aqui de uma forma bem direta. Realmente é eu assumindo o leme do meu barco. Eu controlo o barco. Aqui a gente fala, lógico, do livre-arbítrio. Eu tenho a total liberdade, mas aqui é de fato a autorresponsabilidade. Eu me responsabilizo pelas minhas ações e pelas minhas atitudes. Então eu já tenho a primeira etapa, que é a consciência, eu já venho construindo, já tenho consciência, e eu me responsabilizo pelas minhas ações e pelas minhas atitudes. A terceira etapa é a visão positiva de futuro. Aqui é o que? Como o próprio nome diz, é eu projetar, é uma imagem fotográfica, é um pensamento positivo para aquilo que eu quero a longo prazo. Então, se eu penso em algo positivo, se eu penso em prosperidade, crescimento, troca de experiências, aprendizados, riqueza, então aí fica o exercício. O que eu estou cultivando no meu pensamento para o futuro? Então, é essa visão positiva de futuro. Até inclusive para eu poder buscar, para eu ter um farol e eu buscar os meus objetivos, as nossas metas. Então, pense sempre positivo, tenha essa visão e cultive isso para o futuro. A quarta etapa são as ferramentas poderosas de progresso, e aqui ele coloca basicamente quatro armadilhas para a gente se atentar. Primeiro é a arrogância e a prepotência, segundo, a vaidade, o terceiro, atalho, e quarto, a zona de conforto. Então essas são as armadilhas que ele coloca e ele descreve aqui no livro para a gente. E aí, basicamente, quando a gente fala da arrogância e prepotência, é a mesma coisa de eu dizer que eu sei fazer, eu posso fazer, mas na verdade eu estou mentindo para mim mesmo. Ou seja, eu estou sendo arrogante, eu poder ter mais humildade de pedir ajuda para poder entregar um resultado. A vaidade, ele coloca até aqui, dá um exemplo. Eu compro algo que eu não preciso para mostrar para alguém que eu tenho. Então não faz nenhum sentido isso. O atalho, quando a gente busca algo fácil, uma maneira fácil de ganhar dinheiro, de atingir algo mais fácil. Não existe atalho. Então existe processo, existe a gente ter a autorresponsabilidade de entregar um resultado, de ter atitude transformadora para poder atingir um resultado. E a zona de conforto, o próprio nome diz. Então, inclusive ele até coloca a descrição, é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de vencimento, com prazo de validade vencido. Então realmente é sair da zona de conforto, é usar a atitude de realmente levantar e fazer o que precisa ser feito. Ele até coloca um exemplo aqui, um exercício. Ele coloca, por exemplo, se eu olhar para a área da saúde, minha armadilha, zona de conforto. O comportamento negativo, comer muito carboidrato ou açúcar. E ação positiva, zerar o consumo de açúcar e comer carboidrato somente no café da manhã. Então já colocou um exercício aqui, estou te passando um exemplo. Pode fazer um exercício para você também, inclusive olhando essa quarta armadilha que é a zona de conforto. Antes da gente entrar então nas 6 leis para a gente conquistar a autorresponsabilidade, eu vou compartilhar um trecho de uma história de autorresponsabilidade que o Paulo Vieira coloca no trecho, que é nada mais nada menos do que do presidente da África do Sul, Nelson Mandela, né, um exemplo de liderança. E aí, não sei quem já conhece a história, mas se puder depois pesquisar, ele basicamente dá um exemplo aqui e fala, né, que ele ficou preso por 26 anos, mesmo ele estando preso. Depois ele ainda continuou estudando, mesmo estando preso, ele estudou, fez direito, administração, e depois que ele saiu da prisão, ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. E o próprio Nelson Mandela colocou uma frase, falou aqui a frase que o Paulo colocou no livro: meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamentos e sentimentos sou eu que controlo. Ou seja, aqui é um exemplo de, mesmo ele estando preso, ele ainda assim dependia dele, da atitude dele, de ele fazer as ações
para ele conseguir um resultado que ele queria, e de fato depois ele virou o primeiro presidente negro da África do Sul. Então um exemplo bem interessante de autorresponsabilidade para compartilhar com vocês, mas aí lógico que vocês podem ter outros exemplos, se quiserem depois colocar aqui no comentário, vai ser bem interessante. Então a gente entra nas 6 leis, e quais são essas 6 leis? Eu vou colocar aqui para vocês. Se é para criticar, cale-se. A segunda, se é para reclamar, dê sugestões. A terceira, se é para buscar culpados, busque solução. A quarta, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles, é a quinta. E a sexta e última, se é para julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e comportamentos. Então, se a gente identificar essas 3 primeiras leis, a gente pode resumir elas no sentido de, em vez de eu focar no problema, eu foco na solução. Então, em vez de eu criticar, eu dou ideias, eu dou sugestões, ou eu ajudo a capacitar o meu time, eu faço perguntas inteligentes, perguntas construtivas para trazer um resultado para o grupo, para trazer um resultado positivo. Então, essa sempre é a minha postura, sempre essa é a minha atitude. A quarta lei, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Então, tenha palavras de vencedor, atitudes de vencedor, ações de vencedor. Quinta lei, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Paulo Vieira coloca uma frase aqui interessante. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam de fato que tudo de ruim que lhe acontece não são erros, muito menos fracassos. São apenas efeitos e resultados. Então aqui a gente não... Se a gente errar, isso vai acontecer e a gente deve errar para a gente poder aprender e crescer. Mas a gente dá um passo para trás e aprende com eles. Identifica onde eu posso ter errado. Será que eu preciso pedir ajuda de alguém com mais experiência? Então ter a consciência e a autorresponsabilidade para pedir ajuda também. Ter humildade para pedir ajuda e resolver o problema. Focar na solução. E aí a sexta lei, se é para julgar as pessoas, julgue apenas atitudes e comportamentos. E aqui ele colocou um exemplo bem interessante que é, suponhamos que alguém feche a gente no trânsito. Uma pessoa com autorresponsabilidade, com a consciência plena, ela vai falar, poxa, olha que besteira que essa pessoa fez, ela podia até causar um acidente. Já uma pessoa com a consciência disfuncional, sem autorresponsabilidade, ela certamente vai usar palavrões, vai falar realmente algumas besteiras bem piores, que não é interessante. Inclusive, essa pessoa que fechou, se fosse um parente, sei lá, a nossa mãe, certamente a gente não iria julgar a pessoa, e sim a atitude dela. E aí, tendo essa consciência, a gente pode contribuir e, quem sabe, orientar e ajudar. Com certeza a atitude ela vai ser bem diferente. Bom, pessoal, para fechar, eu quero colocar aqui uma mensagem que ele deixou e é bem importante. Antes de exigir dos outros, mude a si mesmo. Transforme sua forma de pensar, de sentir, e tudo será diferente. Beleza? Então aqui eu finalizo, vou deixar na descrição aqui também alguns exercícios para vocês. Sinto-se mais uma vez convidado a se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações. Obrigado, valeu, fui!